Vamos lá, senhores, voltando aí para o nosso segundo bloco, tá? Retornando ao estudo do tema comissões, nós estávamos falando dos requisitos, né? Para os requisitos constitucionais para a criação de uma CPI, tá? E agora nós vamos falar aqui da questão do prazo certo, tá? Olha só, a Constituição Federal, ela não determina o prazo de duração de uma CPI, tá? Isso aqui quem faz são os regimentos internos, tá? Que vão estabelecer os prazos de duração de uma CPI, levando em consideração que a CPI, ela é uma comissão temporária, não é isso? Beleza. Então, professor, a Constituição Federal, então, ela não estabelece esse prazo. Não estabelece. Porém, olha só, segundo o STF, tá? Seja qual for o prazo definido, tá? De duração, definido pelo regimento interno da casa, de duração da CPI, essa CPI, ela não pode, tá? Só cortar aqui para vocês. Vamos lá. A CPI, ela não pode, tá? Segundo o STF, ultrapassar a legislatura a qual ela foi instaurada. Então, olha só, vamos entender isso aqui que eu acabei de explicar para vocês, tá? Nós temos aqui os requisitos para a instauração de uma CPI. É isso? Beleza, nós vimos aqui que eu tenho o quórum mínimo, então tem que ter a representação, né, de no mínimo 1/3 dos membros da casa. Se for do Congresso Nacional, tem que ser 1/3 da Câmara e também 1/3 do Senado. Essa CPI, ela tem que investigar fato determinado, não pode ser genérico, como nós falamos. Ela tem que tratar de matéria que seja de interesse público, nós já falamos. E ela tem prazo certo, né? Por quê? Porque ela é uma comissão temporária. O que acontece? Acerca do prazo certo, toma cuidado, porque a Constituição Federal, ela não estabelece o prazo. Isso aqui quem faz é o regimento interno da casa. Só que apesar da Constituição ela não estabelecer o prazo, o STF entende, tá, que a CPI ela não pode ultrapassar a legislatura na qual ela foi criada. Eu não estou falando, tá, que a CPI ela tem o prazo da legislatura, porque a legislatura, nós vimos, ela corresponde ao período de 4 anos, não é isso? Então o que acontece? Se eu tenho aqui no 3º ano da legislatura a instauração de uma CPI, ela tem só esse restinho de tempo aqui, esse 1 ano, tá? Para concluir os seus trabalhos investigativos, tá ok? Então não é que ela tem 4 anos, ela não pode ultrapassar a legislatura a qual ela foi criada. Então se está faltando 6 meses, ela tem 6 meses, se está faltando 3 anos, ela tem 3 anos, tá? Isso é o que o STF fala, levando em consideração que tem que observar esse prazo do STF e também o prazo estabelecido no regimento interno. Às vezes o regimento interno estabelece ali que a CPI não poderá ultrapassar 6 meses. Então tem que observar o prazo de 6 meses, tá ok? O STF ele resume, né? Ele aplica só esse prazo aqui geral de não ultrapassar a legislatura, deixando para o regimento interno estabelecer outro prazo, tá ok? Beleza, olha lá, o que nós falamos. Sempre voltando para o parágrafo 3º, tá? As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, não é policial, não é autoridade policial. Tô voltando e falando disso que se cai em prova. Além de outros previstos no regimento interno das casas, serão criados pela Câmara, pelo Senado ou pelo Congresso, mediante requerimento de 1/3, de seus membros, primeiro requisito,
para apuração de fato determinado, segundo requisito, e por prazo certo. Tá aqui, ó. Ok? Beleza. Tá. Requisitos de instauração versus direito das minorias. Cuidado com isso aqui é interessante, tá? Segundo o STF, será obrigatória a instauração de CPI se, diante do caso concreto, estiverem presentes os requisitos cumulativos para sua instauração. Quórum mínimo, fato determinado, prazo certo. Por que eu estou falando isso? Olha só que interessante. Mesmo sabendo que compete ao presidente da Casa Legislativa a instauração da CPI, que é um ato formal, o presidente da Casa compete a ele, tá? Praticar o ato formal de instaurar a CPI. Mas a decisão, tá? Não é dele. Cuidado, tá? Se tiverem presentes os requisitos da instauração, se conseguiram alcançar o quórum lá de 1/3, para fato determinado e etc., o presidente da casa, ele só tem que formalizar o ato. Compete a ele a formalização, né? Ele instaurar a CPI. Aí a dúvida é, ele pode se recusar a instaurar? Não poderá o mesmo se recusar a instaurá-la se cumpridos os requisitos para tanto, porque ele estaria violando o que a gente chama de princípio do direito das minorias. O que é isso aqui? Tá? É um exemplo que ocorreu com o presidente do Senado, na época, Rodrigo Pacheco. Tá? Conseguiram alcançar os requisitos para instaurar a CPI relacionada ao Covid. E aí o presidente falou, não vou instaurar CPI nenhuma agora, porque nós estamos num período de Covid, o problema é uma situação muito complicada, não é o momento oportuno. Negativo, o que o STF falou? Presidente, não compete a você decidir isoladamente se vai instaurar CPI ou não. Se o Senado Federal alcançou os requisitos, alcançou o quórum mínimo, você é obrigado, tá, a instaurar essa CPI, porque o seu ato ele é exclusivamente um ato de formalização, tá ok? Não é uma competência de decisão, tá ok? Beleza? Tá. Em relação às constituições estaduais e às leis orgânicas, tá? Lembrando, os estados, DF e municípios, eles também se organizam, não é isso? Os estados se organizam através das constituições estaduais. O DF e os municípios, eles não podem ter constituições estaduais porque eles não são estados. Então eles vão ter o que a gente chama de lei orgânica, tá? Beleza? E aí eles se organizam através dessa lei orgânica, tá? As constituições estaduais e as leis orgânicas não poderão estabelecer outras exigências para a instauração de CPI, além daquelas já previstas no texto constitucional relativos à CPI no âmbito, né, da União, aqui no âmbito federal, tá ok? Por quê? Porque são normas de repetição obrigatória. Então, por exemplo, só a título de exemplo, vamos imaginar que a Constituição do Estado de Goiás estabeleça que, além dos requisitos previstos na Constituição, se faz necessário que a CPI estadual, né, instaurada ali na Assembleia Legislativa, alcance, ao invés de 1/3 do requerimento dos membros, seja exigido aqui a metade dos deputados estaduais, ou seja, o requerimento da metade dos deputados estaduais. Isso aqui não pode ocorrer por quê? Porque o STF entende que as normas estabelecidas na Constituição para a instauração de CPI no âmbito da União, ou seja, na Câmara dos Deputados, Senado Federal ou Congresso Nacional, são normas de repetição obrigatória. O que significa isso? Os estados e os municípios têm que seguir o mesmo padrão, tá? O mesmo padrão aqui, não podendo criar nenhuma nova regra que não esteja lá na Constituição Federal, tá? E nem pode alterar, tá? Os requisitos, aumentar o quórum e etc. Tá ok? Beleza? Tá. Agora, nós vamos falar de um tema que também cai muito em prova dentro do tópico CPI, tá? Nós vamos falar desses poderes de investigação próprios de autoridade judicial, tá?
Lembra que eu falei para vocês? Não são todos os atos praticados pelos magistrados que poderão ser realizados pela CPI. Por quê? Porque tem atos que são cláusula de reserva de jurisdição, são atos que somente podem ser praticados por magistrados. E o que a gente vai ver agora? Agora a gente vai ver o que pode ser, quais os atos podem ser praticados pela CPI por si só, ou seja, sem a necessidade de autorização judicial, e quais atos ela não pode praticar por si só, tá? Então olha só, não poderão por si só, tá? Não poderão ser praticados pela CPI, tá? Porque são atos de reserva de jurisdição. Primeiro, as medidas cautelares processuais, tá ok? Exemplo, prisão preventiva. Decretar prisão preventiva, isso aqui é o quê? Cláusula de reserva de jurisdição. Só juiz pode decretar prisão preventiva, né? Nem delegado, nem Ministério Público. O delegado ele solicita, né? O Ministério Público ele solicita, mas quem decreta é juiz, tá? Então, por exemplo, prisão preventiva é uma medida cautelar processual, monitoramento eletrônico é uma medida cautelar processual, recolhimento de passaporte é uma medida cautelar processual, indisponibilidade de bens, tá? Entre outros. Aqui eu tenho os exemplos que mais caem em prova, tá? Indisponibilidade de bens, bloquear os bens do indivíduo, isso aqui só juiz pode fazer. Recolher passaporte, só juiz pode fazer. Monitoramento eletrônico, só juiz pode fazer. Decretar uma prisão preventiva, uma prisão temporária, só juiz pode fazer, porque são medidas cautelares processuais. São medidas adotadas diante de uma situação de emergência, tá? E durante ali, né, a persecução penal, tá ok? Outra coisa que não pode a comissão decretar, cuidado com isso, tá? Busca e apreensão domiciliar. Cara, aqui tem um peguinha que o pessoal erra demais em prova. Presta atenção. Busca e apreensão domiciliar. Aquela busca e apreensão realizada, né, no domicílio, na casa, né, do indivíduo. Não poderá a CPI determinar a busca e apreensão domiciliar, pois neste caso a autorização deve ser feita de forma judicial, tá? Cláusula de reserva de jurisdição. Agora olha o peguinha. Por outro lado, pode a CPI sim determinar busca e apreensão em locais onde não se trate de domicílio. Exemplo, vamos lá. A CPI está realizando uma investigação, né, acerca de contratos realizados pelo Ministério da Saúde. E no Ministério da Saúde, ela tem a informação de que no Ministério da Saúde existem documentos que são necessários para a investigação realizada por essa CPI. Essa CPI, nesse caso, ela pode sim determinar aqui a busca e apreensão, tá, realizada no Ministério da Saúde. Tá? O que ela não pode é realizar busca e apreensão, né, determinar busca e apreensão domiciliar, na casa do ministro da Saúde, tá ok? Beleza. Também não podem, tá? E toma cuidado, ó. Também não podem por si só a CPI quebrar comunicações telefônicas, tá? Isso aqui é o que eu chamo de interceptação telefônica. Toma cuidado. Olha só. Não confunda, tá? Quebra do sigilo telefônico com a quebra da comunicação telefônica, tá? Por quê? Deixa eu te mostrar a diferença entre elas, tá? Olha só. Sigilo telefônico corresponde ao quê? Quando eu quebro o sigilo telefônico, eu consigo descobrir para quem você ligou, tá? E quem ligou para você. Eu consigo ter acesso ao registro de ligações. Eu consigo ter acesso quais números ligou para você, quanto tempo foi a conversa, tá? Mas eu não tenho acesso aqui ao conteúdo da conversa. Eu não tenho acesso ao conteúdo da conversa. Por quê? Porque o sigilo telefônico ele corresponde somente às ligações, tá? Quando eu tenho acesso ao conteúdo das ligações, né, das conversas,
eu tenho acesso ao que foi conversado ali, naquela ligação, eu não estou quebrando o sigilo telefônico, eu estou quebrando o sigilo das comunicações telefônicas, tá? Então são coisas diferentes. Por que eu estou falando isso? A quebra de sigilo de comunicação telefônica é feita através do que a gente chama de interceptação telefônica. E interceptação telefônica, como eu já falei, é cláusula de reserva de jurisdição. Isso aqui só pode ser determinado por magistrado, tá? E você vai aprender comigo, quando a gente for trabalhar o artigo 5º, etc. Isso aqui só pode ser para fins, tá, de investigação ou instrução processual penal, tá? Para fins de crime, investigação de crime, tá? Mas isso aqui é tema de outra aula, tá ok? Então olha só, o que eu tô querendo explicar para vocês. O que a CPI não pode fazer, tá? A CPI ela não pode quebrar as comunicações telefônicas, ela não pode determinar a interceptação telefônica, tá? Ter acesso às conversas, às comunicações, tá? Beleza? Poderá a CPI realizar a quebra de sigilo de dados bancários, fiscais e telefônicos, mas não poderá determinar a interceptação telefônica. Então, olha só, para a gente entender, tá? Para a gente entender isso aqui. O que a CPI pode fazer? Ela pode quebrar o sigilo telefônico, o sigilo de dados bancários e o sigilo fiscal. Isso aqui a CPI pode quebrar. Ela pode ter acesso sem necessidade de autorização judicial. Então, por exemplo, só a título de exemplo, só para que vai servir sigilo telefônico numa investigação? Vou dar um exemplo. A CPI, por exemplo, ela convoca um ministro de Estado para comparecer à casa respectiva para prestar informações. E lá ela fala: ministro, o senhor conhece, o senhor tem algum vínculo, algum acesso com o senador ou com o presidente de uma empresa, um CEO de uma empresa específica que é objeto da investigação aqui? Aí o ministro fala: nunca vi, nunca conversei com ele, não tenho acesso nenhum com esse cara. Pois é, ministro, mas nós realizamos a quebra do seu sigilo telefônico e nós vimos aqui que o senhor realizou 17 ligações no mês passado, sendo que tem ligações aqui com duração de 2 horas, tem ligação com duração de 1 hora e 30 minutos. Como é que o senhor não conhece esse cidadão? Então você aqui já notou que o ministro ele está faltando com a verdade. Então, senhores, cuidado. CPI pode quebrar sigilo telefônico, bancário e fiscal, mas não pode quebrar sigilo de comunicação telefônica, que é a interceptação telefônica. Tá ok? Não confunda isso, tá? Também não pode, cuidado, também não pode a CPI convocar determinadas autoridades. Quais autoridades são essas que a CPI não pode convocar, tá? Olha só, o ministro de Estado nós vimos que ele pode. A CPI pode convocar ministro de Estado. Isso aqui é permitido, certo? Beleza. Mas não poderá a CPI convocar com caráter de coercibilidade o presidente da República, os magistrados, juízes, os membros do Ministério Público, tá? Entre outros, tá? Para prestar depoimento em CPI. Por que não pode convocar esses aqui? Porque esses aqui, ó, presidente da República, ele é chefe do Poder Executivo. Magistrados, né? Eles são membros do Poder Judiciário, eles representam poder, tá ok? Membros do Ministério Público, o Ministério Público, apesar de não representar, não está inserido em nenhum dos 3 poderes, nem executivo, nem legislativo, nem judiciário, é um órgão autônomo, né? Alguns doutrinadores até defendem que o Ministério Público é o 4º poder, digamos assim, né? Essas autoridades não podem, por quê? Porque eu estaria tendo o poder legislativo praticando o ato coercitivo em cima do poder executivo, em cima do poder judiciário, em cima de órgão autônomo. Então, senhores, eu estaria violando o princípio da separação de poderes, porque não há hierarquia entre legislativo, judiciário e executivo.
Tá? Então cuidado. Ah, professor, então por que pode convocar ministro de Estado? Cuidado. Ministro de Estado, ele é um auxiliar do chefe do Poder Executivo da União. Ele é um auxiliar do presidente da República, tá? Ele não ele compõe o Poder Executivo, mas ele não representa o Poder Executivo, entenderam? Então cuidado, tá? Ministério Público, Presidente da República, magistrados não podem ser convocados, tá? Com esse caráter de coercibilidade pela CPI para prestar depoimento, tá ok? Agora vem cá, em relação aos indígenas, olha que legal isso aqui, índios, poderá o mesmo ser convidado, não convocado por CPI, sendo que, neste caso de índio, deverá estar presente um representante da FUNAI. Então olha que interessante isso, senhores. Vamos lá. CPI, ela, tratando-se de convocação, convocação tem caráter obrigatório de comparecimento. Tanto é que o ministro de Estado, se ele não comparecer, ele responde por crime de responsabilidade. A convocação, ela pode em relação ao ministro de Estado, mas ela não pode em relação ao presidente da República, ela não pode em relação a magistrados, ela não pode em relação ao Ministério Público, e cuidado, tá? Ela também não pode convocação com caráter obrigatório em relação a indígenas. Em relação a indígenas, entende o Supremo Tribunal Federal que o índio ele pode ser convidado, não convocado. Ele pode ser convidado. E se ele decidir comparecer, tem que estar presente um representante da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Tá ok? Beleza? Tranquilo. Senhores, vamos dar continuidade, tá? Partezinha final aqui. Comissão parlamentar versus recesso parlamentar, tá? Nós falamos de recesso parlamentar na aula anterior, tá? No tema anterior, que era reuniões, tá ok? Durante o recesso parlamentar, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, porque não dá para simplesmente trancar a porta da Câmara, trancar a porta do Senado, né? E só voltar ali, por exemplo, no dia 1º de agosto. Que inicia a sessão legislativa em 2 de fevereiro, vai até 17 de julho, aí eu tenho recesso parlamentar, retorna no dia 1º de agosto e vai até dia 22 de dezembro. Aí do dia 22 de dezembro até 2 de fevereiro do outro ano, outro recesso parlamentar. O que acontece? No período desse recesso parlamentar, eu não tranco a casa e deixo tudo lá vazio, né? Tudo parado. Não, até porque tem os outros servidores que atuam, né? Trabalham, né? Esse recesso ele é parlamentar em relação aos parlamentares, deputados federais e senadores da República. O que acontece, senhores? Como não dá para eu trancar a porta, deixar tudo parado, tá? Uma comissão, né, ela vai ficar stand-by, é a comissão representativa. Eu vou pegar um grupo de parlamentares e eles vão compor essa comissão representativa durante o recesso parlamentar. E essa comissão é eleita por suas casas, Câmara e Senado, na última sessão ordinária do período legislativo, ou seja, na última sessão ordinária antes do recesso parlamentar, com atribuições definidas no regimento comum, né, do Congresso Nacional, cuja composição reproduzirá, quanto possível, cuidado, a proporcionalidade da representação partidária. Então, partidos que têm uma maior representação na casa, ele vai ter mais membros nessa comissão aqui representativa, que é a comissão que vai funcionar, né, vai ficar stand-by ali durante o recesso parlamentar. Tranquilo? Senhores, com isso nós finalizamos, tá, o tema comissões. E nós vamos fazer algumas questões de prova de concurso para a gente verificar como é cobrado isso, tá, pelas bancas examinadoras. Então acompanha aqui comigo, tá ok? Olha só, no que diz respeito às reuniões, tema da aula passada, e comissões, no âmbito do Congresso Nacional e respectivas casas legislativas, Câmara e Senado, assinale a opção correta, ele quer correta. Vamos lá. Durante o recesso parlamentar, todos os trabalhos e reuniões das comissões constituídas no Congresso Nacional devem ser suspensos. Certo ou errado? Errado por quê? Porque eu tenho a comissão, né, representativa. Não é isso? Eu não vou paralisar tudo, tá ok? Essa comissão representativa ela fica ali stand-by. Então eu não tenho a paralisação de todos, né,
todas as comissões, tá? Na Câmara dos Deputados são constituídas comissões temporárias e permanentes, ao passo que no Senado são constituídas apenas comissões permanentes. Não, senhores, eu tenho comissão permanente e comissão temporária, tá? Tanto na Câmara, como no Senado, como também no Congresso Nacional. Tá ok? Então aqui tá errado também. As comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal podem convocar qualquer autoridade para prestar informações sobre assuntos inerentes às atribuições que lhe dizem respeito. Errado. Presidente da República, por exemplo, não pode ser convocado. Não é isso? Magistrados, membros do Ministério Público, indígenas. Então eu tenho aqui que não são todas as autoridades que podem ser convocadas, tá? A constituição de cada comissão deve assegurar, tanto a constituição que eu estou falando aqui, senhores, é o que? A criação, tá? Esse é sinônimo de criação. A criação, né, de cada comissão deve assegurar, respeitar, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Casa Legislativa. Perfeito, tá aqui o gabarito, letra D, alternativa D, tá? Tem que respeitar a representação partidária. Quanto mais integrantes aquele partido tem, quanto mais representação aquele partido tem na Casa Legislativa, mais vagas ele tem nas comissões, beleza? Vamos para a próxima questão, tá? No que concerne às comissões parlamentares de inquérito, agora está falando de CPI, assinale a opção correta, de acordo com a jurisprudência do STF. A aferição do preenchimento dos requisitos atinentes à instauração de CPI é atribuição do presidente da Casa Legislativa, em que será instaurada a comissão em tela. O que ele está falando aqui? A verificação do preenchimento dos requisitos para a instauração de uma CPI é analisado pelo presidente da Casa. Fiquei com dúvida. Quando vamos aprender a fazer prova? Ficou com dúvida? Passa para a próxima. Vamos lá? Olha só. Ainda que o pleito, já a gente volta aqui, ainda que o pleito de instauração de uma CPI atenda aos critérios previstos no texto constitucional, ele poderá ser obstado pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas legislativas. Errado. Por quê? Preenchidos os requisitos, o que o STF fala? Preenchidos os requisitos, a instauração da CPI ela é obrigatória, tá? E olha que interessante, olha pessoal, mas aqui falou da maioria dos parlamentares, a maioria não quer. Cuidado. Olha o que fala aqui, ó. Nós temos uma coisa chamada princípio do direito das minorias. Deixa eu te falar. Qual é o quórum que eu exijo para a instauração de uma CPI? Não é 1/3 dos membros? Representação de 1/3 dos membros? Você concorda comigo que 1/3 não chega nem na metade? Então, eu tenho aqui a minoria. Vamos imaginar que eu consegui alcançar 1/3, a representação de 1/3 dos membros. E os outros 2/3, que é o restante, que é a maioria, não concordam com a instauração da CPI. O que acontece aqui? Vence a maioria ou a minoria? Vence a minoria. Por isso que é direito das minorias, tá? Princípio do direito das minorias. Por quê? Porque a Constituição Federal ele estabeleceu como requisito alcançar 1/3. Se alcançou 1/3, tá? Mesmo sendo a minoria em relação aos 2/3 que não querem, a instauração vai ser realizada porque o requisito foi cumprido. Tá ok? Beleza? Tá. Então a B está errada. A CPI deve ter por objeto a apuração de fato determinado, que envolva, direta ou indiretamente, algum ato praticado por parlamentar. Não, senhores, em algum momento eu falei que o ato tem que ser praticado por parlamentar? Não. Na verdade, o ato pode ser praticado aqui por qualquer pessoa, certo? Desde que aquele fato determinado seja de interesse público. Tá ok? Às vezes eu tenho aqui pessoas investigadas em CPI que são donos de empresa, só que são empresas que têm contrato administrativo com o Estado, tá ok? Então, errado, não tem essa exigência aqui de ser parlamentar, né? O investigado. É permitida a instauração de CPI por prazo indeterminado, senhores.
nos casos em que a apuração do fato objeto da CPI se prolongue no tempo. Prazo indeterminado não existe. Um dos requisitos da CPI é prazo certo, não é isso? Quem define esse prazo é o regimento interno, sendo que o STF determina que esse prazo de funcionamento de uma CPI, né, não pode ultrapassar a legislatura a qual ela foi criada, tá? Então, se todas aqui estão erradas, significa que a letra A, que você estava com dúvida, é o gabarito. Então, vamos aprender a fazer prova. Agora, vamos voltar aqui para você entender o porquê que tá certo, tá? Senhores, cuidado. A aferição do preenchimento dos requisitos, ou seja, a verificação, a análise para verificar se os requisitos constitucionais para a instauração da CPI, prazo certo, fato determinado, se alcançou o quórum mínimo de 1/3, isso aqui é verificado realmente, tá? Isso aqui realmente é verificado pelo presidente da casa. Ele verifica os requisitos. Agora, cuidado, eu não estou falando que o presidente da casa tem o poder, tem a competência para, mesmo diante do preenchimento dos requisitos, ele impossibilitar, obstar a instauração da CPI, porque o STF falou que, uma vez preenchidos os requisitos, o presidente da casa não pode, tá? Não pode se negar a instaurar a CPI, sob violação do princípio do direito das minorias, não é isso? Então, ele constata os requisitos e, uma vez preenchidos os requisitos constitucionais, ele é obrigado a instaurar a CPI. Beleza? Vamos lá para a próxima. Ele está pedindo sobre comissões parlamentares, né? Estão corretamente referidas em... Então, a correta. Vamos lá. Comissão parlamentar são órgãos legislativos de composição paritária entre membros do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Pelo amor de Deus, a comissão é parlamentar, então não tem membros do Poder Executivo. Só compõe ela parlamentares. Então tá errado, tá? Já tá errado por isso. E a composição, ele tá falando que a composição é paritária. Então metade membros do Poder Legislativo e metade membros do Poder Executivo. Errado. Ela é exclusivamente do Poder Legislativo, composta por membros do Poder Legislativo. Por isso que é uma comissão parlamentar. Então essa aqui está errada. São órgãos de composição da mesa diretora e a esta estão subordinados. Eu falei isso. Mesa diretora é uma coisa, comissões são outras, tá? É outra coisa, tá? A mesa diretora é um órgão administrativo, como eu falei no tema passado de reuniões, é um órgão administrativo que serve para conduzir os trabalhos, organizar os trabalhos da Casa Legislativa, tá? Comissão é outra coisa. E outra, não existe subordinação nenhuma entre comissão e mesa, tá? São órgãos fracionários internos do próprio Poder Legislativo, cujas competências se destinam primordialmente às atividades tipicamente parlamentares. Opa, e aí? O que você acha? São órgãos fracionários? São órgãos fracionários por quê? Porque dentro da Câmara dos Deputados, por exemplo, né, que é um órgão do Poder Legislativo, eu tenho as comissões. E as comissões são órgãos também. Órgãos fracionários. São pequenos órgãos que compõem o órgão grande aqui, que é a Câmara dos Deputados. Tá ok? Então são órgãos fracionários internos, sim. As comissões estão dentro da Câmara, dentro do Senado, dentro do Congresso, tá? Internos, do próprio Poder Legislativo, perfeito, cujas competências se destinam primordialmente, principalmente, para quê? As atividades tipicamente parlamentares. Que atividade típica, que função típica é essa parlamentar? Fiscalização. Porque através da CPI eu estou investigando. E se eu estou investigando, eu estou fiscalizando. Então o gabarito seria a letra C. Então a D tem que estar errada. Vamos ver por que está errada? São órgãos fracionários, tranquilo, internos do próprio Poder Legislativo, tranquilo também, cujas competências dessas comissões não incluem deliberação, que é discussão e votação de projetos de lei. Errado! Uma das competências, eu falei que até a principal ali, que mais cai em prova das comissões, é discutir e votar projetos de lei quando dispensados pelo regimento interno essa discussão e votação em plenário. Se não concordarem os demais parlamentares,
eles devem assinar um recurso com no mínimo 1/10 dos membros da casa, tá? Para submeter essa discussão e votação ao plenário, tá ok? Mas pode sim, é possível que o projeto de lei seja discutido e votado somente na comissão, sem a necessidade de ir para o plenário, onde estão todos os parlamentares da casa, tá ok? Próxima, vamos lá. Acerca das comissões parlamentares de inquérito, CPI, assinale a alternativa correta. Você viu o tanto de questão sobre CPI? A CPI pode ser criada por qualquer membro da Câmara Municipal, desde que haja apoio de pelo menos dois membros. Senhores, norma de repetição obrigatória, não é isso? Eu tenho que ter o quê? 1/3 dos membros. Seja na Assembleia Legislativa nos estados, na Câmara Legislativa no DF, seja na Câmara Municipal ou na Câmara dos Deputados, Senado Federal ou Congresso Nacional. O quórum não é 2. O quórum aqui é no mínimo 1/3, tá? Então, tá errada. As CPIs têm poderes investigatórios limitados, apenas podendo ouvir testemunhas e solicitar documentos. Calma. Realmente ela tem poderes investigatórios limitados, porque não são todos os poderes investigatórios conferidos às autoridades judiciais que eu aplico para as comissões. Existem atos de reserva de jurisdição que eu não posso estender para a CPI. Mas cuidado, olha o que a questão está falando. A CPI tem poderes investigatórios limitados. Até aqui estaria até certo. Mas aí ele coloca apenas podendo ouvir testemunha e solicitar documentos. É só isso? Não, a CPI ela pode quebrar sigilo bancário, ela pode quebrar sigilo fiscal, ela pode quebrar sigilo telefônico, que não é a mesma coisa que quebrar sigilo de comunicações telefônicas, interceptação telefônica, não é isso? Então não é só isso aqui que a CPI pode fazer. Então a B está errada. A CPI, uma vez criada, não tem prazo definido para encerrar suas atividades, podendo se estender indefinidamente. Senhores, um dos requisitos da CPI é prazo certo, não é isso? O regimento interno estabelece esse prazo, sendo que o STF determina que não pode passar da legislatura a qual ela foi criada. Então tá errado também. Então só pode ser a letra D. Vamos ver? A CPI deve ser criada mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara para apuração de fato determinado e por prazo certo. Tá certinho. Aqui estão os requisitos constitucionais para a criação de uma CPI. Tranquilo, senhores? Vamos para a próxima, tá? Olha o tanto de questão. Acerca das comissões parlamentares de inquérito. De novo, questões de 2024, tá? Assinale a alternativa incorreta. Agora ele quer a incorreta, tá? Terão poderes, CPI, terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Certinho, mas não é o meu gabarito porque eu quero, é errada. Serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em conjunto ou separadamente. Perfeito. Ou eu tenho uma CPI na Câmara, separadamente, ou eu tenho uma CPI no Senado, separadamente, ou eu tenho uma CPI em conjunto, Câmara e Senado, que aí a CPI é a do Congresso Nacional. Quando Câmara e Senado atuam juntos, eu tenho o Congresso Nacional. Aí eu chamo de CPMI. Não é isso? Então tá certo também. Deverão apurar fato determinado e por prazo certo. Perfeito. 2 requisitos aqui da CPI. Depois de apurados os fatos, promovem a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Aqui está o gabarito. Errado. Incorreta. Por quê? CPI, ela investiga, ela não julga. Aqui está falando que, após apurar os fatos, ela, CPI, promove a responsabilidade civil e criminal. Aí ela estaria julgando. Não. Apurado alguma irregularidade, a CPI envia o que ela investigou, os elementos ali de convicção dela, para o Ministério Público, se for o caso. Tá ok? Beleza? A CPI pode convocar pessoas para depor, ouvir testemunhas, requisitar documentos, entre outras medidas. Que tá certo. Ela pode sim convocar pessoas, tá? Eu não especifiquei aqui determinadas autoridades que ela não poderia, como presidente da República, magistrados, membros do Ministério Público, né, indígenas.
Eu não especifiquei. Não coloca chifre na cabeça de cavalo, tá? A CPI pode convocar pessoas? Pode. Para depor, ouvir testemunhas pode, requisitar documentos pode, entre outras medidas, como quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico. Então, gabarito letra D. Tranquilo? Senhores, então olha só. Com isso, nós finalizamos esse bloco. Nós finalizamos aí o tema comissões, tá ok? Revise esse tema, tá? Porque CPI cai muito em prova, tá ok? E no nosso próximo bloco, nós vamos trabalhar aí a questão da fiscalização financeira, orçamentária, tá? Realizada pelo Poder Legislativo, como é que funciona isso. Nós vamos falar muito de Tribunal de Contas da União. É um tema interessantíssimo, muitos alunos deixam de estudar porque acha meio chato, acha que não vai cair, principalmente a galera que vai fazer concurso para a área policial, tá? Deixa de estudar esses tópicos. Senhores, cai muito em prova, principalmente sobre o Tribunal de Contas da União, tá? E esse tema ainda é Poder Legislativo, você não pode deixar de assistir essas aulas, eu vou trabalhar com todo cuidado, tá? Detalhe por detalhe esse tema aqui, que quando cai em prova a maioria dos alunos erra porque deixou de estudar, ficou só naquela parte ali de comissões que a gente já trabalhou, tá ok? Depois de trabalhar esse tema de fiscalização, né, financeira, orçamentária, nós vamos trabalhar o tópico processo legislativo e aí a gente finaliza com chave de ouro esse bloco de poder legislativo dentro de direito constitucional, tá ok? Muito obrigado a todos pela presença e assista o próximo vídeo, tá? Que a gente vai trabalhar com bastante carinho aí esse tema, tá ok? Muito obrigado a todos.